Salve, rapaziada, ligada no canal Fausto Macieira Mundo Moto, iniciando a semana de cenário novo. Espero que vocês tenham gostado desse novo estúdio do meu Projac particular. Inscreva-se no nosso canal, participe dessa batalha pelo motociclismo, pela motocicleta, o veículo mais divertido e eficiente do planeta. A gente começa e vai falar sobre o Grande Prêmio da Áustria de moto velocidade, que teve corridas muito perigosas, duas delas interrompidas por bandeira vermelha em acidentes potencialmente letais. Hoje a gente podia aqui estar lamentando a perda de pilotos, o que é tragédia, seria uma tragédia, né? E para a gente começar esse assunto, voltamos a 2016, quando Casey Stoner, bicampeão do mundo, era piloto de teste da Ducati e foi lá em Spielberg, depois de 19 anos de interrupção, o campeonato voltando, ele foi lá avaliar a pista, disse que o cenário é lindo, mas a pista era horrível. Ele não disse exatamente horrível, disse coisa pior. E uma das reclamações dele foi justamente esse trecho, subindo o morro para fazer a curva 2 em altíssima velocidade, que você começa a frear para 3 e tem que preparar essa frenagem de maneira muito eficiente e pode acontecer um descontrole. Se isso acontecer, a faixa de brita é de apenas 15 metros, porque tem asfalto antes por causa da Fórmula 1. A moto pode bater na barreira de pneus e pode seguir direto até a curva 3, que foi exatamente o que aconteceu no acidente terrível de ontem envolvendo o Zarco, Morbidelli, Maverick Viñales e Valentino Rossi. Eu pesquisei o que eles falaram sobre o acidente para dar uma opinião mais avalizada, mais pensada sobre o tema e juntei aqui as declarações dos envolvidos. Eu vou ler para vocês que são muitas coisas importantes e eu selecionei os trechos principais. Começando pelo Johann Zarco, que foi que estava envolvido diretamente no acidente. Ele disse assim: eu ultrapassei Morbidelli de quinta a 300 metros da frenagem, porque o meu motor é muito mais potente do que o da moto dele. Não foi uma manobra arriscada. A manobra tinha sido completada mais de um segundo quando o impacto aconteceu. Portanto, não foi uma ultrapassagem maluca. Eu fui para a esquerda na reta porque não havia espaço na direita. E quando voltei e na curva fui um pouco para a direita, ele pegou o meu vácuo. Não entrei na linha dele para impedi-lo. Seria uma loucura perigosa fazer algo assim. Aí, Morbidelli falando sobre o mesmo incidente. Zarco é um meio assassino. Frear assim a 300 por hora significa ter pouco amor por si mesmo e pelos outros. Quando fui frear, o Zarco mudou de trajetória, provavelmente para se proteger. Quando ele fez isso, fui sugado pelo vácuo e não pude evitar o choque. No final, estou fisicamente bem, mas mentalmente abalado, mas semana que vem estarei no grid normalmente. Maverick Viñales. Essa curva 3 é realmente perigosa. Eles têm que fazer alguma coisa. De manhã quase caí no aquecimento. Não vi nada do acidente. Ouvi o som das motos batendo e do impacto da moto do Zarco explodindo a barreira de ar. Quando olhei, ela veio para cima de mim e cobriu minha cabeça. Ela saltou sobre mim. Tivemos muita sorte. Agora, Valentino Rossi. Vou pegar meu caderninho aqui para ver o que o Rossi disse. Rossi. Foi muito assustador para os quatro, especialmente eu e Maverick. Foi assustador para os quatro, realmente. Temos que rezar para alguém hoje à noite, porque a situação foi muito perigosa. Acho que é bom ser agressivo, todo mundo tenta ao máximo, mas para mim não podemos exagerar. Temos que lembrar que esse é um esporte muito perigoso e você tem que ter respeito pelos seus rivais, especialmente numa pista onde se está sempre a mais de 300 por hora. Já falei com o Zarco e ele me disse que não fez de propósito, que abriu na frenagem e fechou a porta na cara de Zarco. Não foi o que o Zarco disse. Nessas motos a 300 por hora você tem o vácuo. O Morbidelli não teve nenhuma chance de frear. Depois eu estava com o Viñales e entramos na 3. Senti algo chegando. Pensei que fosse a sombra do helicóptero que cruza a pista durante as transmissões. Mas era a moto do Morbidelli chegando numa velocidade incrível e também a moto do Zarco que saltou sobre o Viñales. Nós tivemos muita sorte e esperamos que esse tipo de coisa seja muito importante para melhorar o comportamento dos pilotos no futuro. Sinceramente, foi difícil relargar. Foi o momento mais difícil e o maior risco da minha vida, falou o Valentino Rossi. E o vencedor da prova, o sempre sereno André Dovizioso, falou sobre o acidente. Acho importante ver antes o que aconteceu, porque a posição das duas motos naquele momento era estranha, com linhas completamente diferentes. E também, nesse sentido, eu peguei a declaração do Petrucci, que estava ali atrás vindo com o Alex Espargaró, falando sobre o acidente. Não sei se Zarco fez algo errado,
Não acho que tenha feito uma manobra para fechar a porta. Isso é feito nas últimas voltas. Naquele ponto, vamos muito para a esquerda, com o joelho direito aberto, aproveitando o arrasto para a frenagem da curva 3. São muitos os estilos de frenagem preparando a curva 3 naquele ponto, falou o Petrucci. E se a gente lembrar, as motos freiam muito antes da Fórmula 1, porque essa pista foi feita para a Fórmula 1. É reta cotovelo em subida, descida. Então isso é bem difícil para as motos, né? E claro que ficou todo mundo assustado e semana que vem tem corrida lá novamente. Então a gente sabe que os esportes radicais têm um encantamento, tem alguma coisa do perigo, né? Do perigo ali sempre perto. Andar de motocicleta, viver é perigoso, mas andar de motocicleta envolve riscos e você não pode ter esse tipo de comportamento. Existe o que o Dovizioso falou e o Zarco também meio que se defendeu. Existe o break check, né, que você faz em vários esportes, né? Você freia antes, o cara mata a trajetória do cara, você sai lançado e ele se perde na curva. Mas isso, naquela curva, na curva 2, que é quase uma curva muito de sexta, mão no fundo, de quinta na ultrapassagem, você sai de 100 para 305, 310, para frear para outra curva de menos de 100, que é a 3. É muito perigoso fazer isso aqui. Eu não acredito. Eu posso ser ingênuo, não acredito que o Zarco tenha feito de propósito, que ele podia ter se dado muito mal também, entendeu? Mas foi uma demonstração de que o Stoner tinha razão, que o cenário é lindo, mas a pista não é para moto, a pista é para Fórmula 1, infelizmente. Mas semana que vem temos corrida lá novamente, vamos ver o que vai acontecer. É uma pista, ainda tem outra coisa que o Petrucci falou, são muitos os traçados ali, porque a largura da pista é de 13 metros e você já começa a frear para o cotovelo que vem logo em seguida, então é bem difícil. Na Moto 2 tivemos um acidente assustador na curva 1, que também é numa meia subidinha e é cega, assim como a 3. O Enea Bastianini, que era o líder do campeonato, perdeu a traseira, foi pro chão assim, logo no início da corrida. O acidente da MotoGP foi na 9ª volta, o da Moto 2 foi antes, bem antes, foi antes da 5ª volta. E vinham vários pilotos em sequência, ele ficou no meio da pista, a moto para um lado, ele correu para o outro, deu muita sorte, porque se alguém pega ele ali, ia ser um desastre, né? E a moto ficou no meio do caminho e os pilotos saindo de uma curva, acelerando tudo para tentar pegar a reta lá para a curva 2 e 3. Então o Rafik Syarin, que vinha no vácuo já de outro piloto para pegar uma velocidade maior, quando o piloto tirou da moto, ele viu, já estava a moto na frente dele, ele bateu, a dianteira da moto saiu inteira, com suspensão e tudo, e ele saiu da cena voando. Felizmente, ninguém atropelou o Bastianini e o Syarin não teve nenhuma fratura séria, teve um problema no pelvis, né, do pelve, que é no quadril, mas pelo voo que ele deu, as imagens são impressionantes, né? O voo que ele deu foi uma coisa assim estarrecedora, foi muito assustador. E a prova da Moto 3, que não teve interrupção de bandeira vermelha, também foi igualmente assustadora. Com um piloto saindo da pista, voltando, o Albert Arenas tomou a bandeira amarela, tomou um alerta de que tinha excedido os limites da pista, ninguém tira a mão, o vácuo é ainda mais importante, todo mundo anda no vácuo, você tira no final da reta, às vezes 5, 6 entrando na mesma curva junto. Na última volta houve aquela confusão tremenda de pilotos que excederam o limite da pista. Então essas coisas têm que ser pensadas, né? Outra coisa a se destacar foi a vitória espetacular do Albert Arenas, que venceu 4 corridas, lidera o campeonato com 28 pontos de vantagem. Na Moto 2, depois do acidente, na relargada, o Jorge Martin conseguiu vencer novamente, vencer pela primeira vez, né? Liderar novamente, vencer pela primeira vez na classe intermediária. O Luca Marini fez mais um segundo lugar pela terceira vez consecutiva, então na base da consistência, Andrea Dovizioso assumiu a liderança do campeonato e as coisas estão se desenvolvendo dessa maneira. Voltando à MotoGP, o Fábio Quartararo deu muita sorte, porque quando a corrida foi interrompida, ele já tinha saído da pista, estava sem freio, estava com problema de freio, além do problema de potência, além do problema da durabilidade do motor. Então ele trocou todo o sistema de freio no intervalo de uma corrida para outra e ainda assim teve problemas de frenagem, né? Então ele deu muita sorte, porque se tivesse acabado a corrida do jeito que estava para ele na primeira largada, ele não teria pontuado e a diferença dele para o Dovizioso seria muito menor. Ele marcou 8 pontos, a diferença dele para o Dovizioso agora é de 11 pontos. O Dovizioso já venceu 3 vezes em 4 nessa pista onde a Ducati está invicta e o Dovizioso, afora o acidente, foi novamente muito admirável, muito cerebral ao falar que vencer é um prazer, não é uma reivindicação, não é uma vingança, não tem sabor de revanche.
Como a gente viu, o campeonato está aberto nas 3 categorias. E o Mark Marques, que está de fora e assistiu a confusão toda pela TV na casa dele, ficou preocupado com a saúde dos pilotos, como todos nós, né? No mundo inteiro. Então a melhor maneira de agir é sempre com prudência, de moto ou a pé. Agora, para relaxar, vamos aos top 10 de hoje do quadro Família Mundo Moto. Roda aí, Gabriel! É muito bom esse quadro, né? A gente dá uma relaxada, ver como é que as famílias em vários lugares convivem com as motos, muitos paulistanos e paulistas participando. Mande também você a sua foto, a sua imagem com a sua família, numa estrada e tal, com a motocicleta presente, as nossas amigas motocicletas sempre presentes e muito satisfatórias ainda que esteja chovendo. Voltamos amanhã com um episódio inédito do canal Fausto Macieira Mundo Moto ou a qualquer momento em edição extraordinária. Saúde, paz, prudência. Aquele abraço, acelera Brasil!